안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre a situação atual do New Jeans, porque nessa quarta-feira, dia 28, as meninas convocaram uma coletiva de imprensa de urgência para anunciar o fim do contrato delas com a Adore. E aí eu sei que tem muita gente confusa, né, com tudo isso. Realmente esse contrato acabou? O que é que vai acontecer? Elas vão dar disband? Elas vão continuar como New Jeans? Elas têm que pagar a multa? A Adore tem que pagar a multa? Como que fica tudo isso? Vou falar aqui para vocês o que a gente sabe até o momento. Então, antes de falar sobre a coletiva em si, eu acho importante voltar um pouquinho no tempo para a gente entender o contexto, né, tudo que levou a essa coletiva. Bom, então há alguns meses, né, no começo do ano ainda, começou uma batalha, uma disputa, uma treta entre a Min Hee-jin, que era a CEO da Adore, que é a empresa que criou o New Jeans, né, uma empresa subsidiária da Hybe. Então essa confusão começou entre a Min Hee-jin e a Hybe. A Min Hee-jin acusava a Hybe de ter copiado o conceito do New Jeans, né, e usado ali, criado o Eyelite. E a Hybe, por outro lado, acusava a Min Hee-jin de ter planos ali para separar a Adore da Hybe, né, tornar a Adore uma empresa independente. E durante toda essa confusão, as integrantes do New Jeans sempre tiveram um posicionamento muito claro, explícito assim, né, de que elas estavam do lado da Min Hee-jin. Então, assim, elas sempre se posicionaram, né, a favor da Min Hee-jin. E aí muita gente acha que isso tem a ver com o fato das meninas serem muito novas, terem começado muito cedo na indústria e aí serem manipuladas pela própria Min Hee-jin, né, para ficar do lado dela. Então, com toda essa confusão que estava acontecendo, se eu não me engano, em setembro as meninas fizeram uma live e aí a Honey falou que elas estavam sofrendo bullying ali, basicamente, na empresa, né, sendo perseguidas, maltratadas e tal. Ela citou como exemplo o fato de o manager de uma idol de outro grupo ter impedido essa idol de falar com as integrantes do New Jeans, né, falado para ignorar ela, enfim. Então a Honey falou sobre isso nessa live, mas depois ela deu um depoimento na Assembleia Nacional, que ela falou o seguinte: temos um andar no nosso prédio onde fazemos cabelo e maquiagem, e naquela hora eu estava esperando no corredor porque meu cabelo e maquiagem foram feitos primeiro. Enquanto ela esperava, 3 cantores de outra banda e seu empresário passaram. Eu cumprimentei todos eles e eles voltaram cerca de 5 ou 10 minutos depois. Ao sair, a manager fez contato visual comigo e virou-se para o resto do grupo e disse: ignorem-na como se não a tivessem visto. Não entendo por que ela diria algo assim no ambiente de trabalho. A Honey também falou que viu os funcionários da empresa falando mal do New Jeans no Blind, que é um aplicativo ali para comunicação interna, né, que as pessoas dão depoimentos, falam como que é o trabalho ali nas empresas. E ela falou também que o Departamento de Relações Públicas da Hybe entrou em contato com o jornalista pedindo que ele minimizasse as conquistas do New Jeans em um artigo sobre as vendas de discos. E aí, gente, com essas declarações, a expectativa é que alguma coisa mudasse, que alguma atitude fosse tomada, né? Só que o Ministério do Trabalho da Coreia do Sul rejeitou essas alegações, dizendo que, dado o conteúdo e a natureza do contrato de gestão assinado por Honey, ela não é considerada uma trabalhadora segundo a lei de normas trabalhistas do país. Indivíduos devem atender os critérios sob o Labor Standards Act para serem considerados trabalhadores. Isso inclui ter horas de trabalho fixas e fornecer mão de obra sob a supervisão e controle direto do empregador. Celebridades, incluindo cantores, são tipicamente classificados como contratados independentes. Ainda segundo o governo, o rendimento da Honey é considerado como participação nos lucros e não como salário. Isso aqui, gente, provavelmente é a realidade da maioria dos idols. Então, eles não são considerados trabalhadores e eles não têm direitos aos já poucos direitos trabalhistas que existem na Coreia, que a gente sabe, né, que a lei lá é diferente e os trabalhadores têm poucos direitos. Só que aí, ao mesmo tempo que os artistas, né, os idols, eles não são considerados trabalhadores, eles também não têm nenhuma lei, nada que garanta o mínimo de direitos para eles. Por isso que as empresas fazem o que querem, que exploram, que fazem eles trabalharem por horas e horas, assim, exaustivamente, né? A gente vê um monte de idol aí emendando turnê, sem férias, né? Passam anos, muitas vezes, sem terem férias. Mas, enfim, depois dessa
negativa aí, as meninas no dia 13 de novembro, elas emitiram um comunicado, né, que eles chamam de certificado de conteúdo, pedindo para que a ADOR retificasse todas as violações de contrato. E nesse pedido, né, nesse certificado ali, elas falavam que caso o que elas estavam solicitando ali não fosse atendido em 14 dias, elas iriam rescindir o contrato com a ADOR. Na Coreia do Sul, um certificado de conteúdo é comumente usado para reivindicações por danos e notificações de rescisão de contrato e precisa ser certificado pelos correios. O certificado também fazia referência ao documento interno muito criticado, preparado pela empresa controladora do New Jeans, a HYBE, que supostamente continha comentários negativos sobre vários idols do K-pop na indústria. Algumas das demandas do New Jeans incluem a reintegração de Min Hee-jin como CEO da ADOR, um pedido formal de desculpas do gerente que havia dito anteriormente a um grupo da HYBE para ignorar a Honey, a exclusão de vídeos e fotos vazados do grupo que foram usados sem consentimento e a proteção da identidade única do New Jeans. Então o que aconteceu foi que o prazo de 14 dias que elas deram, né, essa carta foi enviada no dia 13, então o prazo acabou, né, se esgotou aí no dia 27. Então elas convocaram essa coletiva para o dia 28, porque até o momento elas não tinham recebido nenhuma resposta. E aí, pelo que elas contaram, depois que divulgaram que essa coletiva ia acontecer, elas receberam um e-mail ali 1 hora antes de começar, só que elas resolveram seguir com a decisão que elas já tinham tomado. Sim, eles enviaram a resposta 1 hora antes dessa conferência, então foi um pouco tarde, mas todas nós lemos. Ao ler o e-mail, era bem sério. Eles declararam que os 14 dias dados não foram suficientes. Eles estão tristes por não poderem resolver isso com as membros. Havia coisas que estavam fora do controle da ADOR. No entanto, nenhuma ação foi tomada e também fizemos essas exigências durante nossa transmissão ao vivo em setembro. Eles nunca se interessaram pelo aviso legal e a resposta foi cheia de mentiras e desculpas. E aí então, nessa coletiva, elas anunciaram que a partir da meia-noite do dia 29 de novembro, as 5 não são mais artistas da ADOR. Elas falaram o seguinte: na verdade, amanhã de manhã partiremos para o Japão e retornaremos na semana que vem, porque temos atividades programadas no exterior. Estávamos preocupadas porque não temos certeza de que tipo de jogo de mídia ou manipulação de mídia a HYBE e a atual ADOR farão durante esse tempo, e queríamos expressar nossos pensamentos com precisão. Então discutimos muito entre nós e não tivemos escolha a não ser realizar uma coletiva de imprensa de emergência hoje. A razão pela qual estamos deixando a ADOR é muito simples e acho que os repórteres aqui que conhecem nossa situação também estão todos muito cientes. O New Jeans é um artista da ADOR e a ADOR é obrigada a proteger o New Jeans. É a obrigação mais básica que uma agência tem. A ADOR não tem a vontade ou a capacidade de proteger o New Jeans. Se permanecermos aqui, será uma perda de tempo e a nossa angústia mental continuará. Mais do que tudo, não há nada que possamos ganhar em termos de nosso trabalho. Então, nós 5 achamos que não há razão alguma para permanecermos na ADOR. A Honey também falou que elas não concordam com a ética de trabalho da HYBE, que eles não têm mais sinceridade com a música e só pensam em ganhar dinheiro. Nós enfrentamos maus tratos não apenas contra nós, mas também contra a nossa equipe. Inúmeras prevenções e contradições, má comunicação deliberada e manipulação em relação a várias áreas. É uma empresa que não tem mais nenhuma sinceridade na arte da música que é criada. Está fixada em parecer uma empresa que trabalha bem, apesar de apenas pensar em ganhar dinheiro. E não tem nenhuma consciência sobre o efeito negativo que cria por meio de seus meios não autênticos. Este não é o tipo de ética de trabalho que respeitamos ou queremos fazer parte. E continuar trabalhando em uma empresa sem intenção de proteger o New Jeans só nos faria mal. É por isso que nós 5 juntas concordamos em deixar a ADOR. E para nos expressarmos claramente, antes que informações enganosas sejam divulgadas sobre isso, escolhemos realizar uma entrevista coletiva de emergência hoje. E aí vem a questão da quebra de contrato. Muito tem se falado sobre isso, né? Quem vai pagar é o New Jeans que vai pagar, é a ADOR que vai pagar, quem que quebrou o contrato, né? E elas falaram o seguinte sobre essa questão. Também vimos vários artigos sobre penalidades por quebra de contrato. Não violaremos nossos contratos exclusivos e nunca os violamos.
Até agora, temos nos esforçado ao máximo para realizar nossas atividades, então achamos que não há razão para pagarmos penalidades. Na verdade, a atual Ador e Hybe violaram os contratos, levando a essa situação atual. Então acreditamos que a atual Ador e Hybe são as responsáveis. Um outro ponto muito importante, principalmente para os fãs, é como que fica, né, o grupo, se as meninas podem debutar de novo numa outra empresa, continuarem juntas, se elas podem usar a marca, né, o nome New Jeans, e sobre isso elas falaram o seguinte: por fim, quando a meia-noite passar hoje à noite, há uma possibilidade que nós 5 não consigamos usar o nome New Jeans por enquanto, apesar da nossa vontade. No entanto, a essência de que nós 5 somos New Jeans não mudará em nada e não temos nenhuma intenção em abrir mão do nome New Jeans. Para algumas pessoas, New Jeans pode parecer apenas um nome ou uma questão de marca registrada, mas não é tão simples para nós. É um nome que contém o significado de tudo que conquistamos desde o primeiro dia em que nós 5 nos conhecemos até agora. Então, continuaremos a trabalhar para garantir os direitos do nome New Jeans. Então, elas demonstram que querem continuar juntas, né? Elas tomaram essa decisão em conjunto, as 5, e elas também vão lutar pelo direito ali de marca, de nome do New Jeans. A gente sabe que isso não é uma coisa muito simples, mas tem casos aí que foram bem sucedidos, né? Tem grupos que conseguiram todos os direitos, então pode ser que elas consigam também. E ainda nessa coletiva, elas mencionaram que apesar de elas estarem deixando a Ador, elas pretendem cumprir com todos os compromissos que estão agendados aí, né, os acordos publicitários e tudo mais. E aí, gente, logo após a coletiva, a Ador se pronunciou, emitiu uma nota falando o seguinte: lamentamos que uma coletiva de imprensa para anunciar o término do contrato exclusivo tenha sido planejada e conduzida antes mesmo de receber uma resposta à certificação de conteúdo e sem revisão suficiente. A Ador, como parte dos contratos exclusivos, não violou os contratos, e alegar que a confiança foi quebrada unilateralmente não constitui motivo para término. Os contratos exclusivos entre a Ador e os membros do New Jeans permanecem válidos. Portanto, esperamos que elas continuem suas atividades programadas adiante com a Ador, como fizeram até agora. Solicitamos várias reuniões com as artistas, mas elas não foram realizadas. Esperamos que mesmo agora possamos abrir nossos corações e ter conversas sinceras juntos. A Ador fará o possível para apoiar o New Jeans em suas atividades e ajudá-las a crescer ainda mais como artistas globais. E aqui, gente, eu sinceramente não faço a menor ideia do que vai acontecer, porque de um lado as meninas falam que a Ador quebrou o contrato e do outro lado a Ador fala que não quebrou. E eu fico pensando assim, será que as meninas fariam isso sem terem assim certeza do que tem no contrato delas, quem quebrou ou não? Eu acredito que elas tenham um bom respaldo ali, né, um time jurídico. Só que ao mesmo tempo a Ador fala com tanta convicção que eles não quebraram o contrato, que aí, né, a gente fica assim sem saber o que pensar. Mas ao mesmo tempo também isso é algo que uma grande empresa falaria para se defender, né? Então assim, sinceramente não sei, porque não sou advogada, não tive acesso ao contrato delas. Então, inclusive se tiver advogados aí, se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês, acho que vai agregar muito aqui, apesar das leis coreanas serem diferentes, né, das leis brasileiras, mas acho que vai ser interessante saber o ponto de vista de vocês. De qualquer forma, eu acredito, na verdade, sim, eu espero, né, que independente de qual seja o desfecho, que a indústria mude um pouco em relação a tudo isso, né, que a gente vê que os idols, pelo jeito, não têm direitos nenhum, eles não são considerados trabalhadores, então que, sei lá, sejam criadas novas leis, algo aí que possa, né, garantir pelo menos o básico ali dos direitos para eles. Mas então é isso, gente, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!